Miqueias, livro de Miqueias. Miqueias fica nos profetas menores, tá? Eu nem sabia que tinha profeta menor na Bíblia, pastorzinho. Confundiu mais ainda. Miqueias fica nos profetas menores. Glória a Deus. Miqueias 1. Glória a Deus. Eu falei 1, né? Mas não é 1, tá? É 7, tá? Miqueias 7. Passando algumas folhas ali. Umas 2 ou 3 folhas. Miqueias 7. Glória a Deus. Verso de número 8. Vamos ler? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Amém? Repetindo, verso 8, capítulo 7, profeta Miqueias. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Podem se assentar, dando graças a Deus. Vamos orar por mais um momento, pedindo ao Senhor, fala conosco. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra. Nós nos submetemos, meu Pai, ao Teu Evangelho, ao Teu querer e à Tua vontade. Que o Senhor venha falar nitidamente aos nossos corações, meu Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Talvez não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente precisamos entender e, acima de tudo, viver. Não sairemos daqui, meu Pai, sem antes ser tocados pelo Teu amor. Não sairemos daqui sem antes, meu Pai, receber por completa e plena a nossa vitória. Eu faço um pedido ao Espírito Santo que envie nesse lugar, Deus, um Espírito, anjos ministradores, que venham nos convencer, que venha, meu Pai, abrir, Deus, a nossa mente e, acima de tudo, o nosso coração. É necessário, papai, que o Senhor cresça nesse lugar. É necessário que nós venhamos ver o Teu rosto, o brilho da Tua glória. E para que isso aconteça, Deus, que venha diminuir a nossa vontade, que venha diminuir, Senhor, nossos gostos, as nossas expectativas humanas e limitadas. Por isso, Pai, nós Te pedimos que diminua eu, para que o Senhor cresça nesse lugar, ao modo de que a minha vida seja alcançada pelo poder do Teu nome. E que, em nome de Jesus, Pai, seja notório as grandes transformações que tanto precisamos, por amor ao Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, o tema da mensagem dessa noite é: quando tudo está perdido. Quando tudo está perdido. Aleluia. Esse tema, na verdade, é o retrato da nossa vida. Embora em Deus, embora filhos, embora herdeiros, embora legítimos, embora detentores de uma promessa, muitas vezes ao longo da nossa caminhada, quem de nós nunca olhou à sua volta e pôde observar que tudo está perdido? Quem de nós, em algum momento da nossa jornada, pôde expressar esse sentimento de que não há uma saída, não há o que fazer, não há uma luz no fundo do túnel, não existe uma perspectiva? Mas nós vamos ver ao longo da ministração que
uma frase que eu gosto muito, porque o que eu aprendi em Deus: quando não há o que fazer, sempre haverá o que fazer. No momento que nós estamos encurralados, no momento que nós estamos num beco sem saída, no fundo de um poço, quando nós acharmos que a nossa vida não tem mais jeito, quando nós acharmos que tudo está perdido, sempre haverá uma saída. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Falando um pouquinho de Cristo, se nós olharmos para o cenário de Jesus pregado na cruz, um cenário de humilhação, vergonha, de dor, um cenário de impotência. As pessoas que olhavam para aquela cena subentendiam algo: tudo está perdido. Morte significava ponto final. Então esse era o cenário que a cruz apresentava àqueles que estavam de perto ou de longe, assistindo o desfecho da história, o maior evento de toda a Bíblia, que é a morte do nosso Senhor. E esse quadro de vergonha, humilhação ao pobre, de morte, de cruz, de prisão, fez com que a maioria das pessoas achasse que acabou, não tem mais jeito, ponto final. Inclusive o diabo. Quando o diabo vê a morte de Jesus, aquele que viria para salvar o mundo, e pisar na sua cabeça, é com certeza que todo o inferno celebrou a morte de Cristo, achando que morte era o fim. Esse era o cenário que se apresentava. Agora, existe uma curiosidade no meio desse cenário, no meio da vergonha, da humilhação, no meio das marcas do prego, da blasfêmia dos soldados. Um povo que ovacionava, né, por aquela prisão, por aquela morte. Existe algo no meio desse contexto em que muitos se diziam: tudo está perdido, tudo acabou, não tem mais jeito. Algo aconteceu ali curioso, quando bota Jesus nesse cenário, um ambiente de opressão, um ambiente de treva. Ele declara no mundo espiritual, ele libera uma palavra no mundo espiritual: está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto muitos acreditavam que tudo estava perdido, que não há uma saída, de uma forma inesperada, da eternidade, Jesus ele brada uma palavra, repito, profética, no meio daquela opressão, no meio daquelas trevas. Eu imagino aquela palavra rasgando a opressão, quando ele diz: está consumado. Mas até aí as pessoas ainda não entendiam, mesmo com essa palavra "está consumado", as pessoas ainda não entendiam que, independente do cenário, nem tudo está perdido. Escute bem, independente do cenário, nem tudo está perdido. Amém? Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer que nem tudo está perdido, independente do cenário. Jesus sabia disso, o Pai sabia disso, e por isso ele verbaliza algo profético. Quando ele diz: Pai, está consumado, ele diz: Senhor, eu fiz a minha parte. Ele diz, entre outras coisas: Pai, está cumprido. Pai, a missão está cumprida. Aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida, eu fiz. E agora, dentro dessa expressão consumado, ele está dizendo para Deus: eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. O que acontecer daqui por diante já não cabe mais em mim. Você está pegando aí? Amém. O está consumado, nesses momentos que se acometem à nossa vida, que nós temos a impressão de que nada mais vai acontecer, que é um ponto final. O mais importante é ter essa serenidade de dizer: Senhor, eu fiz tudo aquilo que cabia a mim, aquilo que o Senhor me direcionou, eu fiz. Eu cheguei até aqui, agora entrego a minha vida em tuas mãos. Então isso corrobora com os meus pensamentos,
Quando tudo está perdido, quando não há mais o que fazer, haverá sempre o que fazer. Glória a Deus. Jesus está dizendo que está consumado. Eu fiz a minha parte. Eu cheguei até aqui. Então, escute bem, amados. No inferno, para muitas pessoas, não tinha mais jeito. Não tinha mais como virar o jogo nessa dentro. Não tinha mais como mudar o ambiente. Porque para muitos, ainda hoje, cristãos, morte significa fim. E o que Jesus vai dizer? O que Jesus vai dizer em relação à morte? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morre. Então ele está dizendo, Marco, para mim, que a morte não é o fim de tudo. Então, quando tudo está perdido, o que fazer? Talvez eu estou aqui falando para senhores e senhoras que olham para um determinado segmento da vida que você acha que tudo está perdido. Talvez exista uma área na vida dos senhores e das senhoras que você já decretou que tudo está perdido e que não tem mais jeito. Talvez nós estamos aqui com essa mão afundando, ela já não está mais para fora da água, já está totalmente imersa. Talvez existem áreas na nossa vida que a gente olha e nós já decretamos, já colocamos um ponto final. Assim como no episódio de Jesus, o inferno achou que havia colocado um ponto final. E por nós decretarmos que é o fim, e por muitas vezes em você decretar o fim, colocar um ponto final, nós já não oramos mais. Nós já não cremos mais que pode se dar um jeito, que Deus pode mudar, que Deus pode virar o jogo. Faça uma reflexão breve. Qual é a área da sua vida hoje que você muitas vezes é pressionado a crer que não tem mais jeito, tudo está perdido? Mas existe uma boa notícia, amém? O Evangelho é boas novas. A boa notícia é que em Cristo, em Deus, nem tudo está perdido. Em Deus, uma vida em Deus, nunca as coisas estarão perdidas. A sociedade, o mundo, o inferno, ela até pode tentar colocar um ponto final na nossa história, mas o autor da história, ele dá continuidade na nossa vida. Ele muda e vira o jogo. Aleluia. Porque presta atenção, nós precisamos conhecer um pouquinho Deus. Quando o diabo coloca a mão na cara de um filho de Deus e diz: olha, está perdido, não tem mais jeito, esse é teu fim, não há uma saída. Sabe o que vem no meu coração? A carta de Sinaqueribe. A carta de Sinaqueribe tentando aterrorizar o rei Ezequias. Ele escreve uma carta tentando aterrorizar Ezequias e o povo, e ele bota na carta parafraseando: ei, rei, esse povinho aí, vocês acham que vão escapar da minha mão? Vocês acham que alguém vai poder livrar vocês da minha mão? Escute bem. Eu já destruí povo tal, e vocês serão os próximos. E na carta ele continua dizendo: e vocês pensam, povo, que o reizinho de vocês aí, Ezequias, vai poder livrar vocês? E eu vou mais longe, vocês pensam que esse Deus de vocês vai poder livrar vocês da minha mão? Olha a audácia desse cara. Sabe o que é o inimigo, a sociedade, o mundo? Essas cartas, elas são emitidas a todo instante. A todo instante o inimigo ele está elaborando essas cartas, enviando ao povo dizendo a mentira do inferno, dizendo: olha, não tem mais jeito. Você pensa que indo na igreja vai mudar? É o que você naquele estava dizendo para o povo e para o rei. Vocês pensam que esse Deus de vocês aí vai poder mudar esse cenário? E a palavra de Deus veio, o julgamento de Deus veio. Deus disse assim: Ezequias, Senaqueribe é assunto meu. Glória a Deus. Senaqueribe, não te preocupa com ele. Senaqueribe é assunto meu. Glória a Deus. E o fim dele aqui foi trágico. Imagina
Bíblia quer dizer com isso? É que nós precisamos conhecer a grandeza do nosso Deus. Não importa a afronta do diabo, não importa o que o mundo está dizendo acerca da minha situação. O que nós temos que entender, amada igreja, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu, viveu, Ele veio buscar o que estava perdido. Se a tua situação não está perdida, dê um brado de vitória, glorifica a Deus, porque Ele veio justamente para isso. É para isso que o Salvador nasceu, é para buscar aquilo que estava perdido. Aleluia, glória a Deus. A salvação é para aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais jeito. Então, se a tua vida está assim, se a tua vida, alguma área da tua vida está assim, glorifique ao Senhor, porque é aí que o quarto homem se manifesta, porque foi para isso que Ele nasceu. Aleluia. Para buscar o que estava perdido. Glória a Deus. Então não é para se desesperar. Nós nos esquecemos que o Salvador nasceu. Nós estávamos cantando até agora, o túmulo está vazio. Glória a Deus. Ele vive. E Ele vive por quê? Porque Ele veio buscar. Ele veio buscar o que estava perdido. Aleluia. Então a gente esquece desse fato, desse grandioso fato, desse grandioso episódio. Minha vida está perdida, meu casamento, minhas finanças, meu projeto de vida, minha vida profissional, minhas emoções, minha vida espiritual, está tudo perdido. Amém. Glória a Deus por isso. Porque agora que o Salvador vem. E agora é a mão estendida. Aleluia. É justamente nesse momento que o socorro bem presente estende a mão e diz: filho meu, levanta, porque eu sou socorro. Aleluia. Presente. Glória a Deus. Presente na angústia. Aleluia. Eu me lembro que quando a minha mãe se acidentou, eu tive uma ideia na hora. Até o lugar do socorrista, do SAMU, morava do ladinho, minha mãe morava do ladinho, eu peguei o carro e fui até o SAMU. Não deu 5 minutos, bati: olha, vocês precisam socorrer minha mãe, teve um acidente grave. Beleza, foram até lá, glória a Deus, a mãe teve um grande livramento. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, Ele não é assim. A Bíblia está dizendo que Deus ele é socorro presente. Ele está presente, eu não preciso deslocar o meu carro e dizer: Senhor, a minha mãe Deus não, Ele é presente na angústia. Então quando eu estou afundando, Ele está ali, Ele está presente porque Ele veio para salvar. Glória a Deus. Aleluia. Socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Porque dos benefícios que a vida que o Senhor me apresentou é isso, é saber que para cada situação da minha vida Ele está presente. Amém. E você sabe o episódio de Pedro, quando ele está afundando, Jesus estende a mão e faz Pedro sair das profundezas da água. Então Deus me trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui nessa noite, para dizer que embora você ache, embora que você pense, embora o mundo diga, inclusive o inimigo, nem tudo está perdido. Porque Ele morreu, ressuscitou e vive, justamente para nos salvar. Isso independente da gravidade, independente do cenário, independente do cenário. Não importa o cenário que se encontra na sua vida hoje. Não importa quão grave está a situação hoje. O importante é você sair daqui sabendo uma única coisa: Ele veio ao mundo com uma finalidade, justamente salvar nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Disso nós não podemos abrir mão. Dessa informação que é real, nós não podemos abrir mão. Então, a Bíblia vai dizer, falando da Bíblia, né, diretamente, porque eu estou falando só de Bíblia, mas a Bíblia vai dizer em relação a Miqueias justamente isso. O profeta Miqueias, ele entendeu isso. O profeta Miqueias, a vida que ele está atravessando, o momento que ele está atravessando, não é diferente da minha e da sua. Talvez o cenário que Miqueias estava atravessando, talvez seja
igreja se assimile a minha e a sua. É claro que em áreas diferentes, mas de todo modo, Deus veio para salvar todos, de todas as áreas. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos, de alguma situação ou outra, buscar em Deus a salvação. Eu estava falando na última conexão, na sexta-feira, mais ou menos isso. A igreja, presta atenção, amados, a igreja é um grande hospital. A Bíblia diz que Jesus, o médico, veio para os doentes. O que eu estou fazendo aqui é dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O que eu estou fazendo aqui nessa casa já há mais de 5 anos, no Evangelho desde 2005, é entender que eu sem Deus não sou nada. É eu entender que salvação é somente do Senhor. Prego o Evangelho pela misericórdia dEle. Nunca vou pregar, nunca pregarei a minha vida ou perfeição. Eu estou aqui porque eu sou imperfeito como os senhores. Eu estou aqui no mesmo barco que os senhores. Eu preciso que Ele me salve todos os dias. A todo momento eu preciso da salvação dEle. Hoje eu já precisei, amanhã com certeza eu entendi que sem Ele eu não sou nada. Sem viver esse plano de salvação nós estamos perdidos. Então esse é o papel da igreja. Nós estamos todos doentes. Todos estão aqui buscando médico. Alguns em algumas áreas, outros em outras. Assim como no hospital tem a ala infantil, tem a de trauma, tem a oncologia, tem a cirurgia, tem cardíaco. Assim é a igreja espiritual. Todos nós estamos aqui em busca daquilo que o Senhor veio fazer na terra, que é salvar o mundo. Então Miqueias, eu deixei para falar agora por último de Miqueias, porque o texto de Miqueias, ele entendeu a mensagem principal do culto. Miqueias, ele entendeu de uma forma plena, de uma forma convicta do objetivo de Deus em relação a esse tema. Quando Miqueias diz o seguinte, não se alegre ao meu respeito, ó inimiga minha. Miqueias entendeu que a sua vida estava difícil. Pode ser que o senado dele também estava perdido, mas ele entendeu que Deus estava sobre ele para mudar o ambiente da vida dele. Glória a Deus. O que nós estamos agora nesse momento tentando entender, e Miqueias entendeu, e por isso ele declarou isso: não te alegres ao meu respeito, inimiga minha. Quando ele verbaliza isso, ele está dizendo: você pensa que estava tudo perdido, né, inimiga minha? Mas nem tudo está perdido, porque Deus está aqui para salvar a minha vida. Glória a Deus. E mudar o meu cenário. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo achou que Jesus estava perdido. O diabo achou que era um ponto final ao Jesus ser pregado no madeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cada tropeço que você dá, a cada queda que você tem, o diabo se alegra. Quando você olha para a sua vida, Mari, e diz assim: tudo está perdido, não tem mais jeito. Sabe o que o inferno faz? Se alegra. Tu acha que muita gente não se alegrou com aquela situação, gente? Muitas, né? Nem todo mundo chora com o nosso choro, embora pessoas próximas. Nem todo mundo vai chorar com as nossas guerras. Os inimigos, e eu falo espirituais, juntamente com a sociedade, pessoas, inclusive pessoas que se dizem amigas e familiares, se alegram com nossos tropeços e com esses cenários que muitas vezes se acometem na nossa vida. Então o que Miqueias está dizendo? Ei, inimiga minha. E você pode dar uma nomenclatura. Pode ser o diabo, pode ser vizinho, pode ser pessoa, pode ser a sogra. Não, sogra não. Desculpa, sogra não faz isso. Pode ser aquele cunhado,
Não, cunhado também não. Eu estava fazendo assim, um estudo. Os crentes que mais têm problema com sogra e cunhado. Sogra está ganhando, sempre vai ganhar, não sei porquê. Não baixa. O índice da sogra não baixa. E olha que a gente faz jejum e ora. E olha que a Bíblia diz que tem demônio que só sai com jejum. Oh, Jesus. Mas olha só, em segundo lugar, com cunhado. Quem problema com cunhado? Mas deixa eu voltar aqui, que a palavra é muito séria. Presta atenção. Miqueias estava dizendo que tinha muita gente se alegrando com a derrota dele, com o tropeço dele e com o cenário que ele estava vivendo. Quem está se identificando aqui? Alguém está se identificando? Vai levantar a mão se está se identificando. Meu Deus. Mas quando ele entendeu qual era o ofício de Deus na vida dele, ele olha só, não se alegra a meu respeito, inimiga minha. Ainda que eu tropeçar, levantar-me-ei, ainda que eu estiver em treva, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Você pensa que eu estou derrotado? Você pensa que a minha vida está derrotada? Você pensa que eu vou ficar aqui caído? Você pensa que a minha vida não tem mais jeito, inimiga minha? Você está enganada, não se alegra a meu respeito. Eu tropecei, mas vou levantar. Eu vou reagir, amém. Eu tropecei, é um momento só, mas eu vou reagir. Deus vai mudar o cenário. Deus vai virar o jogo, inimiga minha. As pessoas estão torcendo para a nossa derrota. As pessoas estão torcendo por nossa guerra. Elas se alegram. Você vai um pouco mais longe. Eles fazem festa. As pessoas fazem festa com a tua derrota. Mas a Bíblia está dizendo hoje, através de Miqueias, através de Cristo na cruz, não importa como a sua vida está. A Bíblia está dizendo que se Ele veio para salvar o mundo, amado, não te esqueça de uma coisa. A tua vida pode até estar aqui dessa forma, mas é um momento só. É apenas um momento. Glória a Deus. Não deixe o diabo botar um ponto final na tua história. Deus ele veio para mudar o jogo, virar o jogo. Você vai reagir porque Miqueias está dizendo: não te alegra a meu respeito, ó inimiga minha. Aleluia. Reaja. Vire o jogo. Estenda a tua mão mesmo que esteja submersa, mas levanta a mão dizendo: Senhor me socorre. E ele veio para isso. Jesus veio justamente para isso. Glória a Deus. Aleluia. Então saia daqui hoje, levanta a tua cabeça, encare a sociedade, encare o inferno e coloca a mão na cara do inferno e diz: não te alegra meu respeito. Ah, diabo, tu achou que eu ia ser derrotado? Tu achou que a minha vida não tinha mais jeito? Tu achou que eu estaria no fundo do poço? Pois muito bem, o Senhor, Ele está virando o jogo. O Senhor vai mudar o quadro da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Miqueias está dizendo: não te alegres. O povo de Deus estava cativo da Babilônia. Foi levado cativo para a Babilônia. Os babilônicos, inclusive o rei Nabucodonosor, achavam que não tinha mais jeito. Achou que Deus havia se esquecido do seu povo. O cenário era de prisão, era de guerra, o cenário era escravidão. Mas Miqueias entendeu qual era o papel de Deus na vida dele. Então não deixa, presta atenção, amada igreja. Não permita que ninguém coloque um ponto final na tua história. Não permita que ninguém decrete na sua vida derrota, escravidão, destruição. Amém. O diabo, ele, além de derrotado, o diabo ele não é onisciente. Ele não consegue estar em todos os lugares, ele não consegue, acima de tudo, assimilar o plano de salvação do Senhor. Então, de uma forma bem tola, assim como ele achou que Jesus estava derrotado, ele olha para as nossas vidas
E muitas vezes a gente não vê uma luz no fundo do túnel, a gente não vê uma saída, a gente não vê uma possibilidade. E o diabo começa a celebrar, as pessoas começam a celebrar. Quando você diz que o teu marido não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, que o mundo está perdido, que o Brasil não tem mais jeito, que a nossa vida financeira não tem como sair dessa, esse sonho é impossível de ser realizado. Nesse momento o inimigo celebra. Só que o inimigo ele não tem essa profundidade de uma realidade espiritual e saber que Deus, quando a Bíblia diz, escute bem, amados, quando a Bíblia diz que Deus é Senhor e Rei, isso traz uma profundidade espiritual tremenda. Quando o próprio Deus se titula como Senhor e Rei, Ele está acima de tudo. Rei porque Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, e Senhor, Ele é dono de tudo. Então olha, junta essas duas condições que é do nosso Deus, e você vai entender que a tua situação se torna muito pequena perto de um Deus que é Senhor, mas que também é Rei. Glória a Deus. Só que o inferno não sabe disso. O inferno celebra, escute muito bem, não se dê por vencido, não se dê por derrotado. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós cerrar o nosso punho, encarar as pessoas, dizer, olha, não te alegra, você estava se alegrando com a minha derrota, pois muito bem, fique sabendo, Deus está mudando a minha história, Deus vai reverter o jogo, Deus está mudando o meu cenário, não te alegre ao meu respeito. Aleluia. E é o que Miqueias está dizendo. Olha só, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Amados, a questão não é cair ou não, tropeçar ou não, a questão é se eu estou quase me afogando. Não, a questão é se você está disposto a se esforçar, se você está disposto a virar o jogo, se você está disposto a aceitar o socorro de Deus. A questão é se você está reagindo, porque essa atitude aqui é de um homem, de uma mulher que está reagindo. Reaja, porque você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Ele é Senhor e Rei. Deus ainda está no controle de tudo. Quando você olhar para a sua vida, quando as pessoas quiserem falar no teu coração que tudo está perdido, lembre de uma coisa: Deus ainda está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. E se Ele está no controle de tudo, e se Ele é soberano, se Ele é Deus, se Ele é Senhor e Rei, quem é que determina a minha vida? É o Senhor. Agora imagine Jesus ter passado o que passou por minha vida, por minha causa. Agora vem o diabo, qualquer pessoa, determinar a minha vida, determinar a minha felicidade, determinar quem eu sou. Não são as pessoas que determinam quem eu sou. Senaqueribe, ele tentou fazer com que o povo acreditasse que Deus não mudaria a vida deles, que Deus não os livraria. Ele tentou fazer com que o povo acreditasse que o próprio rei Ezequias não tinha poder de profeta ou de intermediário entre Deus e o povo. Esse é o papel do diabo a todo instante. Sabe quando você pega a carta na mão? É a carta de Senaqueribe. Sabe quando você pega a cartinha lá do exame, do laboratório, quando você pega a cartinha do advogado? Sabe quando você pega um pedaço de papel na mão, querendo decretar a sua vida, determinar a sua vida? É a carta de Senaqueribe. Outras palavras, o exame está dizendo, olha, esse Deus, vocês pensam que esse Deus vai livrar vocês? Senaqueribe escreveu na carta. Vocês pensam que esse Deus que vocês servem vai livrar eles da minha mão? É o que a carta diz, é o que o pedaço de papel diz para mim e para você. Senaqueribe estava diminuindo Deus, estava diminuindo o profeta. Ou seja, Senaqueribe estava já vibrando e celebrando a derrota do povo judeu. Então esse é o papel do inferno. Esse é o papel das pessoas que não torcem por nós. Esse é o papel das pessoas que não se alegram conosco. Mas quem tem que determinar isso sou eu, é você.
Quem tem que reagir sou eu e você, porque Jesus, é o que Jesus falou na cruz, está consumado. Senhor, eu fiz a minha parte. O que é fazer a minha parte? É chegar até aqui, a cada dia buscar a força do Senhor, para que Ele possa cumprir o plano de salvação dele. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê? Em Deus, talvez essa pessoa que está aqui se afogando possa imaginar, mas será que não tem um plano B? Você já se perguntou isso? Será que não tem um plano B? Porque esse aparentemente não deu certo. Quando Pedro, ele faz essa declaração famosa e profética, dizendo: Senhor, para onde nós iremos? E quando ele faz essa declaração, preste atenção, amados, não é com um tom de lamento dizendo: não tem para onde ir. Não é lamento. Quando Pedro faz essa declaração: Senhor, para onde nós iremos? Ele está dizendo: Senhor, não existe um plano B, só existe um plano A. E sabe por que não tem um plano B? Sabe por que, Rodrigo, não tem um plano B? Sabe por quê? Você já se perguntou por que não tem um plano B? Com base do... Por que não tem um plano B, Gustavo? Por que Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna, por que não tem um plano B? Rose, Japanese Rose. Você já parou para pensar nisso? Por que não tem um plano B? Porque Pedro disse: olha, para onde nós iremos? Presta atenção. Sabe por que não tem um plano B do Senhor? Porque o plano A dele nunca vai falhar. Nunca falhou. O plano que Ele fez para a sua vida nunca vai falhar. O plano de Deus é perfeito e completo. O plano que Ele estabeleceu para a sua vida nunca vai falhar. Por isso, em Deus não precisa de um plano B. O plano dele, o A, é perfeito e vai funcionar e vai ser completo. Aleluia. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Ele não falhou. O amor dele não falha. Jesus não falhou. Por isso não tem plano B. O A é o A. É até o fim, meu irmão. Glória a Deus. É um período. É um momento. Ah, Jesus, esse momento de vergonha, de humilhação, de decepção, de traição é um período. Não é isso que vai determinar quem nós somos. Não é isso que vai impedir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Por isso Deus não tem plano B. Porque o plano dele, o A, completo e perfeito. Eu tenho algumas referências bíblicas, e uma delas é quando os discípulos entram no barco e Jesus diz: senta aí. Entra aí, nós vamos dar um passeio. E nós vamos passar para a outra margem. Jesus, ele, olha o plano de Jesus. Presta atenção, você precisa entender a Bíblia, irmão. Entendendo a Bíblia, muita coisa já muda na nossa vida. Desânimo, tristeza, angústia muda. Então entenda Jesus, ele bota 12 discípulos dentro do barco e diz: olha o que ele libera, olha o plano dele. Nós vamos passar para a outra margem. Amém? Só que no meio do curso se levanta a tempestade. No meio do curso, no meio da vontade de Deus, se levanta a tempestade. A tempestade. E no meio da tempestade, aí vocês somos tentados a pensar: estão perdidos. Não foi o que eles pensaram, Bárbara? Principalmente, Everaldo, homens experimentados. A maioria dos 12 eram homens de mar, de pesca. Eles sabiam, eles lidavam com aquilo todos os dias. E no meio da tempestade, muitos pensaram: estão perdidos. Alguém já se viu assim? Meu Deus. É? Meu Deus. É verdade, o Nazareno. Meu Deus. O Nazareno achou que estava perdido, Rodrigo. Meu Eu Deus. já como carpinteiro, Rodrigo? Não, é difícil. O Nazareno, Meu Deus. achou que estava tudo perdido, gente. Aí foi convidado para dar testemunho aqui. Meu Deus Deus. virou para Glória a Deus.
Glória a Deus. Você pode glorificar Deus? Glória a Deus. Aleluia. É assim, Deus não vira o jogo, irmão. Glória a Deus Deus. não vira o jogo. Verdade. Glória a Deus. Eu estava onde? Eu estava no barco. Vamos lá. Estava no meio da tempestade. Então, quem de nós, qual de nós não pensou? No meio do trajeto, se levanta uma tempestade e eles falaram: estamos perdidos. Mas o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus ninguém muda. O plano de salvação dele ninguém muda. As nossas dificuldades não têm poder para mudar o plano de salvação dele. Os nossos ambientes desfavoráveis não têm poder para mudar o plano de salvação dele. Qual é o plano dele? Passamos para outra margem. O que aconteceu com a tripulação? Passaram para outra margem. Amado, não importa o que vai se apresentar no meio da tua caminhada, a direção que Deus nos deu é a seguinte: passemos para outra margem. E não há nada, não há diabo, não há demônio, não há inferno que vai impedir o plano de Deus. Glória a Deus, aleluia. Comece a colocar na balança. Comece a colocar na balança de um lado o que nós estamos vivendo momentaneamente, porque o apóstolo diz: nessa leve momentânea tribulação, é momentânea, irmão. Olha para quem está do seu lado e me ajude, encoraja ele, é momentânea. Aleluia. É momentânea. Porque foi para isso que ele veio. Então ele disse: passemos para outra margem e nós vamos chegar. Essa dificuldade não tem poder para mudar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas nós precisamos entender, para que muita coisa dentro de nós mude. Eu não estou falando aqui que nós temos que fechar os olhos para uma realidade. É uma realidade. Esse quadro que Jesus estava passando é uma realidade. Miqueias estava cativo na Babilônia, é uma realidade. Assim como é a realidade a nossa vida hoje, o quadro da nossa vida é também uma realidade. O plano de salvação do Senhor é uma realidade, a grandeza e o poder de Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia eu achei que tudo estava perdido, e Deus entrou na minha vida e mudou o jogo. Ele virou o jogo, e hoje eu posso dizer: naquele dia que Deus entrou na minha vida, o inimigo já estava celebrando. O inimigo estava celebrando. Olha, o inimigo celebrando. O inimigo já tinha comprado tudo, já tinha comprado fogos, bebida, já tinha espalhado convite. Sabe o que Deus fez na minha vida? O que Miguel está dizendo: não se alegra a meu respeito, Satanás. Deus virou o jogo da minha vida. Ele mudou a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Já estava celebrando, perdeu, está derrotado, está destruído. Aí vem Jesus estende a mão e diz: não te alegres, porque eu vim para salvar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Você vai dar moral para o diabo? Vai dar essa moral para o diabo? Hoje você pode sair daqui cancelando a festinha do inferno. Glória a Deus. Dependendo da tua determinação, você pode cancelar. Você está cancelado lá no fundo do inferno. Está cancelada a festa ao meu respeito. Aleluia. Você está determinado em reagir? Reaja. Reaja. Glória a Deus. Vai encerrar. Está cedo, né? Glória a Deus. Para encerrar. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que não é o fim, irmão. Amém? Não deixe ninguém determinar a tua história. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da minha fé. É Ele que tem a caneta na mão. Só Ele que pode determinar a minha história. Não permita que ninguém, nada e nem ninguém determine o teu fim. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é não deixar, não permitir? Amado, não propague decretos de morte. Jesus na cruz, o que ele falou? Está consumado. Nesse momento, durante esse quadro, sabe o que você faz? Verbaliza a palavra profética. Não diga que não tem jeito, não diga que não dá mais, não diga que é o fim, não diga, não verbalize isso.
não tem continuidade num decreto que não foi elaborado pelo Senhor. Se vocês estamos aqui vivos, é porque tem jeito sim. Oh, olha para nós. Você nem vivo era para estar, meu irmão. Olha para o lado aí. Tem gente aqui que já era para estar, olha, na terra do pé junto. Tem mulher aqui que já para estar viúva, usufruindo da aposentadoria. Amém. Tem mulher aqui que já para estar viúva, dizendo: oh meu Deus, que saudade. Ou não, né? Ou não. Hoje a minha mãe falando, minha vizinha falou: se Deus não quis casar de novo, já faz 13 anos. A mãe: casar? Por quê? Sim, essa é a lei da vida. Viúvo, já diziam os antigos, é quem se for, meu irmão. Olha só, para encerrar. Se nós estamos aqui hoje vivos, é porque tem jeito sim. Nem tudo está perdido. Aleluia. Amado, nós não podemos minimizar, diminuir o que Jesus fez na cruz. Nós estávamos perdidos. Sem a morte dele, nós estávamos perdidos. Nós éramos escravizados. Aí olha só que coisa tremenda. Jesus, ele é pregado na cruz. Só quem cometeu grandes delitos eram pregados no madeiro. Passou opróbrio, humilhação, vergonha e traição. E são esses cenários muitas vezes que chegam na nossa vida. Muitas vezes a humilhação bate na nossa porta. Decepções, traições, que nos trazem vergonha e humilhação. E isso o mundo celebra. Repito, não vou ser leviano dizer que não tem, mas pouquíssimas pessoas vão se alegrar com a nossa vitória. Pouquíssimas pessoas vão se alegrar com as nossas conquistas. Mas é quando nós estamos diante desse cenário que Jesus ele verbalizou a sua fé, dizendo: está consumado. Então, independente do cenário, nem tudo está perdido. Mas a Bíblia diz que depois, olha só, presta atenção, depois que Jesus ele verbaliza, está consumado, ele entrega a vida dele nas mãos do Pai. E o Pai recebe, recolhe o seu espírito, o seu corpo fica ali, o Simão intervém para ficar com o corpo. Mas existe algo tremendo que vem corroborar com tudo nessa noite. A Bíblia diz que Jesus, ele, ao terceiro dia, morre. E antes de ascender os céus, a Bíblia diz que ele vai lá nas profundezas do inferno. Ele arromba a porta do inferno. O mesmo inferno que estava se alegrando a nosso respeito. O mesmo inferno, o mesmo demônio, as mesmas pessoas que estavam rindo ao nosso respeito. A Bíblia diz que antes de subir os céus, ele desce lá nas profundezas do inferno e pega as chaves da mão do diabo e diz: eu venci a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu. Glória a Deus, aleluia. Não pense que tudo na sua vida está perdido, porque Ele venceu. E Ele venceu é para salvar e mudar a nossa vida. Glória a Deus. Jesus ele faz um ato profético, poderoso, que nós precisamos entender e aplicar todos os dias. Antes de subir aos céus, Ele não deixa por barato, Ele não deixa por menos. Ele vai lá na mão do diabo, que tinha as chaves, as nossas chaves, as chaves que abrem as portas da nossa vida, da nossa felicidade, das nossas conquistas, dos nossos. Ele tira da mão do diabo e diz: eu venci o mundo. Aleluia. Ele venceu. Glória a Deus. Então você não tem por que ficar desanimado, você não tem por que ficar preocupado, porque Jesus venceu. Ele tirou as chaves da mão do inferno, a chave está na mão do Senhor.
e ele pegou aquilo que era nosso. Então aquilo que é nosso está na mão de Deus. Então o diabo não tem mais poder para decretar a nossa vida. Aleluia. Você não entendeu? Jesus, ele tirou a autoridade que estava na mão do diabo. Ele não pode mais declarar ou decretar. O diabo não pode mais determinar quem nós somos. Aleluia. Não aceite isso. Glória a Deus. Você não pode aceitar. Você precisa reagir. O diabo não pode determinar. Derrotas, fracassos. A obra maravilhosa e grandiosa Jesus já fez. Quem está comigo? Você está entendendo? Glória a Deus. Jesus venceu, irmão. Ele venceu a chave da morte e foi lá no Hades. Sabe o que é o Hades? Lá no quinto dos infernos. Ele pegou a chave lá no Hades. Por quê? Porque não, daqui isso aí não é seu. Então não pegue aquilo que não é seu. Essa tristeza não é sua. Essa angústia, essa depressão, esse vazio não é seu. Jesus já venceu, ele já pegou das mãos do diabo. Aleluia. Valorize essa obra na cruz. E aguarde o que Deus vai fazer. Aguarde o momento que Deus vai entrar em cena. Aguarde o que Deus vai fazer, porque Deus vai nos surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Se você reagir, preste atenção. Se você, eu estou vendo um homem determinado aqui. Eu lendo Miqueias, eu vejo um homem determinado. Não te alegres ao meu respeito, inimiga minha. Glória a Deus. Não dá moral. Não dê essa moral para o diabo. Levanta a sua cabeça. Coloca um sorriso no rosto e lute por aquilo que é seu, porque você não está sozinho, amém? Você não está sozinho. O Salvador nasceu, Ele está conosco o tempo inteiro. Se você precisar, porventura, força, Ele vai te fortalecer. A cada dia Ele vai te fortalecer. A cada dia Ele vai te sustentar, até Ele mudar o jogo, até Ele virar o jogo. Sabe o que o diabo está falando de Jó? Perdeu. O diabo está dizendo, perdeu, Jó. O diabo estava rindo da cara de Jó, até que Deus aparece em cena e diga, restitua, eu restituo hoje aquilo que é seu, Jó. Receba a tua alegria, receba a tua vitória, seja restituído. Aleluia. Nossa vitória está no Senhor. Não te alegra, meu respeito, amiga minha. Não te alegra. O diabo pensa que venceu. O diabo olha para mim, para você, e pensa que venceu. Ele está derrotado, ele foi derrotado. Ele continua na mesma condição. Glória a Deus. Aleluia. Não dê moral para as pessoas. Não dê moral para as pessoas. A Sunamita, outra preferência minha. A Sunamita com o filho morto dentro do quarto. Passou o Geazi dizendo, está tudo bem sim. Uma mãe com o filho morto dentro do quarto. O Geazi perguntou, ei mulher, o que aconteceu? Está tudo bem por quê? Não dê moral para o diabo. Glória a Deus. Você está me entendendo? Não dê moral para o diabo. Porque a nossa vitória está na mão do Senhor. Aleluia. Salvador nasceu. Glória a Sabe por que Deus. todos se alegraram? Sabe por que eu me recuso a achar que Natal é só ganhar chocolate, é árvore de Natal, Papai Noel? Porque o Natal é mais do que isso. O Natal é dizer, o Salvador nasceu.